feira chuvosa, num tempo frio, para ouvir da tua palavra, para te adorar, cantar louvores a ti. Pai, que essa mensagem possa impactar o coração dessa igreja, que possamos sair daqui, acima de tudo, revigorados e sentindo a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós começamos essa mensagem com uma pergunta simples, direta e bem fácil de ser respondida. Você acredita na Bíblia? Você crê no texto bíblico? Aquilo que está escrito nas Escrituras é uma verdade para você? Eu imagino que automaticamente, quando a gente ouve essa pergunta, nós respondemos sim, é claro. Eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que o Senhor falou através do texto bíblico. Eu creio na verdade que é a palavra de Deus, a única verdade, e a palavra que traz a vida eterna. O interessante é que esse texto, ele fala algumas coisas bem interessantes. E ele vem dizendo algumas verdades que são muito difíceis de colocarmos em prática. Pois uma coisa é acreditarmos e a outra é colocarmos em prática. São coisas bem diferentes. Eu posso acreditar, eu tenho certeza que fazer exercício regularmente é muito bom para a saúde, ninguém discorda disso. Mas eu estou tentando, Mona Lisa, fazer exercício regularmente desde o início do ano e eu não consigo, né? Parece que o inimigo está furioso. Então algumas coisas são verdade, algumas coisas são fato, mas nós conseguimos ter uma dificuldade enorme de colocarmos essas coisas em prática. O tema da mensagem de hoje é a vontade de Deus. Nós poderíamos começar essa mensagem com diversos outros textos, mas o texto que nós lemos agora, se nós analisarmos de forma individual e ao pé da letra, nos traz uma reflexão sobre a incapacidade do ser humano de compreender a totalidade de Deus. O que é que isso significa? Você consegue compreender a totalidade de Deus? Você consegue entender absolutamente tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e tudo que Ele fará? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque como o próprio texto diz, os pensamentos do nosso Senhor, eles são maiores do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos. Então, a nossa humanidade, a nossa fragilidade psicológica e até mesmo intelectual é incapaz de compreender todo o mover de Deus em nossas vidas. É por isso que às vezes a gente, como diz os adolescentes, por isso a gente surta, ou falando numa linguagem um pouco mais fácil para a maioria dos irmãos, por isso que às vezes a gente se preocupa muito, pois nós somos incapazes de compreender a totalidade de Deus, de compreender todo o agir do nosso Senhor. E baseado nisso, baseado nessa dificuldade que nós temos de compreender Deus, baseado nessa dificuldade que nós temos de olhar para a nossa vida e apesar das circunstâncias olharmos, Deus está no barco, pois às vezes a onda ela vem, ela é grande, ela é forte, o vento bate, a gente sente frio e a primeira coisa que vem é o medo. E nesse momento, fica muito difícil ver Deus no meio do oceano. Fica difícil ver, pois nós somos incapazes de compreender todo o agir de Deus em nossas vidas. E aí, eu me lembro de uma coisa que aconteceu no último domingo, que mexeu muito comigo. E vai uma primeira história para nós compreendermos a vontade de Deus em nossas vidas. Nós fizemos a igreja, no caso, fez uma linda homenagem, linda e merecida homenagem para o corpo diaconal. Um culto especial, um culto bonito mesmo.
E durante um período daquele culto, duas pessoas falaram aqui, que eu achei muito interessante, falaram de uma outra pessoa. Primeiro o Alex contou a história do diácono Isaías, é diácono Isaías o nome? Eu confesso que não conheci o diácono Isaías, eu não tive esse prazer de conhecer o diácono Isaías, mas sabe o que é interessante? A vontade de Deus, ela é tão boa, tão perfeita e tão agradável, que o diácono Isaías impactou a minha vida sem me conhecer. Vocês acham isso possível? Vou explicar para vocês. Olha que coisa interessante. O Alex contou aqui na nossa casa que ele veio lá de Sumaré, chegou aqui, ele não tinha muita oportunidade, e o diácono Isaías falava: Alex, vai lá, dê uma aula, pregue, se desenvolva. E a partir daquilo ali, o Alex foi desenvolvendo ministerialmente, e hoje ele é o professor da EBD da nossa igreja já há muito tempo. E um belo dia chegou não só um menino, mas vários meninos rebeldes numa dessas terças-feiras, que a gente é cheio de meninos e meninas, e estava lá o fruto do diácono Isaías, ensinando a palavra de Deus. E um dos frutos dessa pessoa que ensinava a palavra de Deus sou eu, o Jonathan Ferraz e algumas outras pessoas. Ou seja, aquilo que o diácono Isaías fez com Alex impactou diretamente a minha vida, sem sequer me conhecer. Será que o diácono Isaías conseguia entender que essa era a vontade de Deus? Provavelmente não. Uma outra pessoa que falou também sobre o diácono Isaías foi o nosso pastor. Ele comentou aqui na igreja que em um culto no lar, se eu não me engano, foi uma das primeiras oportunidades dele pregar. Será que o diácono Isaías pensou que aquele menino de 16 anos um dia se tornaria o pastor dessa igreja? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, até quando nós somos incapazes de compreendê-la. Uma outra história bem interessante, esses dias conversando com um jovem, falando para ele de algumas situações que até ele estava passando. Esse jovem, ele tirou a habilitação, aprendeu a dirigir, juntou dinheiro, conseguiu comprar um carro, e ele não conseguia entender como ele poderia servir no reino. O interessante é que ele já fez isso. No luau, esse mesmo jovem deu carona para alguns adolescentes, para algumas pessoas, foram e voltaram, e no final da conversa, a reflexão que nós chegamos, a conclusão é de que a habilitação que ele tirou, o carro que ele comprou, a habilidade que ele desenvolveu, é também a vontade de Deus para a vida dele. Por mais que algumas habilidades nossas possam não fazer sentido, por mais que algumas coisas na nossa vida, por que eu sei cozinhar tão bem? Isso não tem qualquer serventia para o reino. Aí é que está, aí é que o ponto interessante, o nosso desânimo vem, nós nos sentimos inúteis na casa de Deus, pois infelizmente somos incapazes de compreender totalmente o agir de Deus em nossas vidas. Pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se a sua habilidade é cozinhar, certamente foi ele quem lhe deu. E existe um propósito por trás disso. Uma terceira história que eu aprendo muito, essa já no texto bíblico, é a história de Davi. Davi era muito novo quando o profeta foi até a casa dele e ungiu como rei. O profeta foi para Davi e falou: Davi, você será um rei. Mas o interessante é que Davi não virou rei naquele dia. Apesar de ter sido ungido, várias outras coisas aconteceram na vida de Davi para que um dia ele se tornasse rei. E aí, meus irmãos, para a gente compreender essa mensagem, eu vou te perguntar mais uma vez: você crê nas Escrituras? Você crê na palavra de Deus?
Você acredita que o que está escrito aqui é uma verdade para a sua vida? Pois se você acredita que o que está escrito aqui é uma verdade para a sua vida, existe um texto em João, capítulo 14, que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos em algumas versões. Não se turbe o vosso coração, é o mesmo que não deixar com que a angústia te domine. Se eu entendo que por mais que as adversidades venham, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, existe uma coisa que não pode dominar o meu coração, isso se chama angústia. A angústia não pode dominar o seu coração, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós vamos repetir isso várias e várias vezes, para que você saia daqui hoje, tendo a certeza, tendo a convicção, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Por mais que a onda se levante, por mais que o vento seja frio, e por mais que não consigamos entender o agir de Deus, Ele certamente está agindo. O texto que nós estamos falando diversas vezes aqui em Romanos, capítulo 12, 2, diz exatamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sabe o que é interessante? Nós criamos várias ideias na nossa cabeça, nós pensamos em muitas coisas, mas quando admitimos para nós mesmos que o que vale, que o que realmente importa é o plano de Deus para a nossa vida, porque os planos dele são maiores do que os nossos planos, os nossos próprios desejos começam a ficar de lado. O nosso próprio desejo começa a ficar de lado. E aí, nós podemos concluir com 3 verdades. A primeira delas é que atitudes bem simples, podem causar um impacto extraordinário. Atitudes bem simples podem causar um impacto extraordinário. Às vezes as coisas vêm na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente realmente não consegue entender. Eu, quando mais novo, me perguntava por que eu falo tanto. Algumas pessoas se perguntam por que eu gosto tanto de criança. Atitudes simples podem causar um impacto extraordinário. Tem um menino da PIB do Farrula, que eu gosto muito dele, ele tem por volta de 12 anos. Ele definitivamente, pastor, é o menino mais receptivo que existe em todas as igrejas batistas de São João de Meriti que eu já fui. Eu não conheço ninguém que faça o que aquele menino faz. Se você for no Farrula, ele com certeza vai te cumprimentar. Com certeza. É impossível você sair daquela igreja sem ouvir a paz do Senhor daquele menino desse tamanho. Com certeza você vai ouvir. O interessante é que ele vai perguntar para você, ele vai virar e falar: irmã Célia, a senhora está com sede, a senhora quer beber água? Aí a senhora: estou com sede sim. Tá bom, ali é o bebedouro. Não. Ele vai com a senhora até o bebedouro, te acompanha. Se você, Vandeci, chegar lá e falar: eu estou querendo ir no banheiro, onde é o banheiro? Ele vai com você até a porta do banheiro. O interessante é que muitas pessoas que visitam aquela igreja, principalmente nos eventos da Jubame, saem de lá no mínimo impactadas com uma coisa extremamente simples, chamada recepção. Simples, que causa um impacto extraordinário. Algumas pessoas, elas são alegres por natureza. Na administração, a gente chama essas pessoas de um perfil amarelo.
São as pessoas que falam muito, que brincam muito, que estão o tempo todo alegre. Parece que a pessoa não passa uma dificuldade. Já conheceram alguém assim? Parece que a pessoa não sofre. Coisas simples que causam um impacto extraordinário. O interessante, assim como na vida do irmão Isaías, o impacto que ele causou com coisas muito teoricamente simples, chamando o pastor para pregar e o Alex para dar aula, é que às vezes a gente vem lá para a salinha ou faz uma comida para as crianças e às vezes a angústia bate, perguntando: Senhor, qual é o meu propósito? Por que isso acontece na minha vida? Por que esse gigante tem se levantado? Interessante, meu irmão, que por mais simples que aquilo que você faça seja, existem duas pessoas que sabem da importância daquilo ali. Primeiro é o Criador, segundo é o inimigo. Ele sabe que por mais simples aquilo que você faça, pode ter um impacto extraordinário. Então, algumas coisas que se levantam na nossa vida, alguns gigantes, são sim, literalmente, o inimigo tentando nos desanimar, tentando nos fazer parar de alguma forma, querendo te convencer que aquilo que você faz tem muitos outros para fazer. Ah, mas a sua habilidade qualquer um faz, não precisa, não tem necessidade. Para que vir para o ministério de louvor se tem outros que cantam? Para que vir tocar se tem outros que tocam? Para que ensinar? Para que limpar a igreja, se tem outros que fazem? Pare agora, aquilo que está te desanimando nessa noite, em nome de Jesus, cairá por terra. Pois a igreja do Senhor, nenhum mal prevalecerá contra ela, e você é igreja do Senhor. Coisas simples, atitudes simples, com impactos extraordinários. Uma outra verdade que nós podemos aprender sobre a vontade de Deus, além dessas coisas simples, é de que, definitivamente, existem coisas na nossa vida que nós precisamos passar, pois nós precisamos aprender. Uma vez, ouvindo um vídeo de um psicólogo especialista em educação infantil, ele disse algo interessante. Ele começou a falar e a dizer que o pai que tira do filho a decepção, a dor de uma perda ou querer algo e não poder ter, o pai está aleijando o seu filho. No intuito de proteger a criação dele, no intuito de demonstrar amor, o pai ou a mãe fazem de tudo para que o filho tenha tudo, para que ele possa não se frustrar, para que ele não caia, não rale o joelho, não coloque a mão na tomada. Mas interessante é que algumas crianças só aprendem que a tomada dá choque quando colocam um dedo. E o nosso Pai Celestial, Ele é tão maravilhoso que Ele não nos deixa aleijados. Ele nos educa. E nessa ideia de nos educar, assim como na vida de Davi, Ele nos unge rei, muito novos em alguns momentos. Ele começa a nos capacitar, Ele começa a nos preparar para algo maior. Mas o interessante é que muitas vezes nós sequer sabemos, muitas vezes nós sequer compreendemos que algo maior é esse. Esse é o lindo de confiarmos na vontade de Deus. É sequer compreendermos em alguns momentos o porquê de algumas coisas. Por que eu preciso enfrentar um Golias? Por que eu preciso defender ovelhas de um urso? Por que eu preciso aprender a tocar harpa? Por quê? Por quê? Por quê? Para que Davi precisava aprender a tocar harpa? Pois um dia Davi precisou tocar a harpa para Saul. Para que Davi precisou matar urso, leão, gigante e quem mais viesse pela frente? Pois um dia ele enfrentaria batalhas ainda maiores do que aquelas. Meu irmão, eu não sei qual é o urso que você está enfrentando.
com certeza não é um urso fraquinho. Eu tenho certeza que o leão que está tentando literalmente te devorar é um leão que ruge alto, é um leão forte, é um leão que não para, que você provavelmente já orou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas se você crê no texto bíblico, se você crê na palavra de Deus, como eu tenho certeza que crê, hoje é o dia de você se recordar dela e lembrar que não se turbe o vosso coração, crede em Deus e no Jesus Cristo, pois na casa do Pai há muitas moradas, uma dessas moradas é para você. Existe um escape preparado para você. O escape foi feito do seu tamanho, da sua medida, do seu jeito. Pois eu, em particular, acredito que assim como o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, o poder de Deus também se aperfeiçoa nas nossas necessidades. Isso, uma compreensão inteiramente minha. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível, ele é tão poderoso, que ele tem um formato do tamanho do seu vazio. Parece que quando ele nos criou de formas totalmente diferentes. Uns são mais altos, outros mais baixos. Uns querem ser milionários, outros querem ter uma vida mais tranquila. Uns querem casar cedo, outros depois dos 30. O interessante é que, independentemente de qual personalidade você tenha, qual necessidade você esteja passando, ele é do tamanho dessa necessidade. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Concluindo já essa mensagem, como eu já disse, eu em particular sempre gostei de planejar muito a minha vida, de ter muitos sonhos. Quando nós somos novos, isso é muito comum mesmo. A gente pensa em fazer diversos cursos, diversas faculdades, diversas coisas diferentes. Ora é concurso, ora é abrir uma empresa. Talvez o seu filho esteja passando por isso. Talvez você esteja passando por isso. Mas o interessante é que quando nós compreendemos que os caminhos do nosso Deus são maiores que os nossos caminhos, que os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, definitivamente, os planos dele para a nossa vida são infinitamente superiores em comparação aos nossos próprios planos. Sabe por quê? Porque infelizmente, ou felizmente, nós somos incapazes de compreender totalmente o agir de Deus. Sabe por quê? E aí vai um motivo para tudo isso. Eu acho que esse motivo é um motivo que a gente precisa ter no nosso coração, quando as coisas ficarem tão difíceis, da gente pensar que Deus não está mais ali. Nós não podemos compreender exatamente tudo que Deus quer para a nossa vida, pois infelizmente ainda não confiamos totalmente nele. Talvez se ele me dissesse 10 anos atrás como seria o dia de hoje, 10 anos atrás eu pudesse achar ruim. Mas hoje eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, talvez, se você compreendesse exatamente tudo aquilo que Deus fosse fazer na sua vida, para que ter fé? Se por acaso o nosso Senhor te eximisse de todas as lutas, e Ele fizesse literalmente você pular de fase, você passar de ano sem fazer uma prova, se Ele permitisse com que você pulasse do hoje para o seu objetivo direto,
talvez você sequer valorizasse quando chegasse naquele objetivo. O nosso Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele permite que você passe pela situação que você está passando. Ele até permite, mas Ele em momento algum, Ele deixa você sozinho. A vontade de Deus pode não ser compreendida por você essa noite. Pode ser que você saia daqui ainda se perguntando o porquê desse gigante. Pode ser, mas a verdade é que por mais que você se pergunte o porquê desse gigante, a partir de hoje você consegue lembrar daquilo que te traz esperança, e lembrar daquele outro gigante que você enfrentou antes, que parecia ser o fim da linha, parecia que não ia dar em mais nada, já era para você, game over, ponto final na sua vida. Mas o nosso Deus, Ele foi lá no meio da tempestade, aos 45 do segundo tempo, e falou: filhinho, calma filhinho, eu estou aqui. E depois que a tempestade passou, você conseguiu enxergar um horizonte lindo, um céu aberto, um sol bonito, um dia maravilhoso. E eu acredito, eu creio que o nosso Deus, Ele vai te mostrar esse horizonte de novo. Não desista, não pare, não desanime, não retroceda. Parar também é ficar para trás, parar também é andar para trás, pois nós não somos daqueles que retrocedem, como não somos daqueles que desistem. Eu queria te fazer 3 convites essa noite. O primeiro convite é que talvez você nunca tenha dito sim para Jesus. Talvez você nunca tenha falado: Senhor, pegue o banco das decisões da minha vida, pois já que a tua vontade é tão boa e eu creio nisso, eu quero que o Senhor comande a minha vida, eu quero que o Senhor coordene as minhas atitudes. Ou talvez você até um dia entregou esse banco para Ele, mas com o passar do tempo, parece que o nosso Deus foi ficando nublado, você foi tendo dificuldade de enxergar o agir dEle na sua vida, e você foi e pegou esse banco de volta. Devolva esse banco para o nosso Senhor Jesus hoje. Não importa quanto tempo você tem de igreja, se é muito ou pouco tempo, o chamado do nosso Deus é para você, e é para você hoje, nessa noite. Não encoste num tempo de casa ou algo do tipo. Avalie a sua espiritualidade, olhe para a sua vida e identifique se realmente quem coordena a sua vida, quem lidera o seu barco é Deus. Olhe para esse texto bíblico e pense: será que realmente eu tenho entregado a minha vida para o Senhor e acreditado que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Ou talvez você tenha entregado o banco das decisões, esteja vivendo com Jesus, mas você ainda não tenha tomado uma decisão de confessar a sua fé publicamente através do batismo. Esse é o momento de você dizer sim para Jesus. Sim, Jesus, eu quero voltar para o primeiro amor, como foi ministrado. Sim, Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Ou sim, Jesus, eu quero contar para o mundo inteiro aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo na minha vida. Pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é fiel. Vamos ficar de pé nessa noite?